Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro. Nossa aula de hoje, resumindo, parte 2. Habilidades, vamos lá. Professores, deem um print na tela, por favor. Habilidade EF67LP22, EF69LP34, EF06LP12. Deem um print na tela. Opa, vamos lá para o print. Isso. Objetivos da nossa aula. Compreender o conceito de resumo, sua finalidade, características básicas, estratégias de composição e os objetivos comunicativos. Usar uma sequência corrente de enunciados na ordem direta e que estiverem interligados. Avaliar o processo de aprendizagem dos estudantes de forma participativa e colaborativa. Mauro? Muito bem, professora Elaine, professores e alunos que nos acompanham. Hoje é a nossa aula ainda da sequência 2, né, do Caderno Aprender Sempre. E os conteúdos de hoje, já que a gente está falando de resumo, a gente vai pôr na tela para vocês, ó. Características, na tela, características, finalidade e objetivos do gênero textual resumo. Elemento de textualidade, coesão referencial, através da sinonímia, antonímia. Bora lá, então. Ó, a Kailane colocou Escritores da Liberdade. Vamos lá. Escritores da Liberdade. Nathalie, Escritores da Liberdade. Escritores da Liberdade. Olha só, Escritores da Liberdade. O que a produção mandou aqui, Elaine? Vamos lá, porque a produção também participa da aula aqui, gente. O que eles mandaram? Qual que foi, Mauro? Eles mandaram De Volta para o Futuro. Pode falar o nome do cidadão depois aí, tá? De Volta para o Futuro. Mudança de Hábito. E por aí vai. Escritores da Liberdade. Os alunos estão afiadíssimos. Nono ano é perfeito. Escritores da Liberdade, um filme maravilhoso. Em que a professora tem todo esse trabalho aí, né? Esse trabalho tenso de conviver numa escola que tem esses problemas de preconceito. Muito bem. Começou bem aí. Os alunos conseguiram entender, pelo menos. E quem não assistiu, né? E quem não assistiu, ó, ótimo filme, viu? Para assistir, para poder entender todas essas nuances aí da educação. Agora, na tela para vocês, uma leitura de um resumo que está no Caderno Aprender Sempre, para a gente poder captar, assim como na aula de ontem, né, como é que vem os assuntos do texto principal dentro de um resumo. A professora Elaine, com sua voz eloquente, vai ler para vocês agora, tá? Vamos lá, então. O mercado editorial brasileiro demanda há algum tempo uma coleção que contemple e também ordene de forma sistemática a multiplicidade de vertentes dos estudos sobre a linguagem, de modo a contribuir para uma visão ampliada e consistente de trabalhos representativos da pesquisa nesse campo. A coleção Ideias sobre Linguagem vem atender a essa demanda, oferecendo aos estudiosos e profissionais da área a possibilidade de atualização em novas abordagens teóricas e metodológicas, através de obras que permitam ao leitor uma visão transversal da linguagem. Com esse objetivo e visando ainda a divulgar e socializar trabalhos de qualidade que quase sempre ficam restritos ao âmbito da pós-graduação. A editora Mercado de Letras e a coordenação editorial da coleção selecionaram grandes nomes da linguística aplicada e das áreas afins, bem como novos talentos de diferentes universidades brasileiras. Essa nova coleção contribuirá para a contínua formação daqueles que efetivamente necessitam de se beneficiar, em sua prática profissional, dos constantes avanços trazidos pela pesquisa em linguagem. Muito bem. Então aí temos um resumo, né, falando
uma questão de obras, né, de editoras que trabalham com as obras. Aí vem a pergunta, após essa leitura do texto, né, a pergunta para verificar qual foi a percepção de vocês. Atividade 1 aí, né, para vocês na tela. Você considera que o resumo dispensa a leitura do texto original? Então, nós tivemos aí um resumo, que vem de um texto muito mais extenso, né? Você considera que o resumo dispensa a leitura do texto original? Sim ou não? E por quê? Vou dar aí um minutinho, dá para dar um minutinho para vocês aí pensarem sobre isso. Até eu vou colocar na tela para vocês de novo, quando voltar, quando estiver no intervalo, o texto para vocês verificarem. Se é possível entender o texto sem ver o texto original, só com resumo, sim ou não e por quê, ok? Essa é a pergunta, um minutinho, a gente já volta. Voltando, o aluno Afonso colocou, não, pois ele, embora só é mais curto e tenha apenas os pontos originais, o texto original também é importante. Ele tem os pontos principais também, porém com mais detalhes. Boa, boa. Se quisermos saber mais detalhes sobre o assunto. Colocou não, né? Vamos lá. Sim. É necessário ler o original para o aprofundamento do texto? Não, apenas nos dá curiosidade para lermos o original. Aí aqui, a aluna Tereza. Sim, pois é a parte mais importante do texto. Boa. Mais? Não, tá muito bom. Na verdade, é assim, a gente pode usar a estratégia a metáfora do filme, né? Por exemplo, quando nós lemos os resumos dos filmes, né, que você pega lá no Netflix ou em qualquer outro lugar que você está assistindo, o resumo ele já meio que te deixa antenado sobre o conteúdo do filme. Mas ele não é o filme, né? Se você não assistir ao filme, você não vai entender a história por completo. De repente, dentro da história, tem alguma coisa que na interpretação de quem resumiu não era importante, mas para você é. Então, o resumo, ele traz o significado, sim, do texto, mas ele não é o texto. O texto completo, obviamente, vai ter as informações completas e vai te dar a oportunidade de você deferir ali o que é importante ou não. Mas é importante que o resumo traga as ideias principais do texto para que as pessoas que leiam possa saber pelo menos do que se trata, né? Então, a resposta correta, sim, não dispensa a leitura do texto original, porque o texto original ele é completo, então ele tem as informações na sua totalidade, enquanto o resumo vai trazer aquilo que é importante na visão de quem resumiu. Muito bem. Chat 2. No resumo é possível descobrir o assunto principal? Se sim, qual é? Aí eu estou falando do resumo do texto que a gente leu, né? É possível descobrir o assunto principal naquele resumo que a gente leu? Se sim, qual é o assunto principal? Não vou dar nem tempo, vamos ver o que eles respondem aí. O texto lá da editora. Você acha que é melhor voltar? Vamos ver se é melhor voltar. Olha lá, o texto está de novo na tela, então, para vocês. Ó. É possível a gente saber qual é o assunto principal desse texto só pelo resumo, né? Lembrando que ele vem de um texto mais extenso, né? Então, é possível? Vamos ver aí se eles conseguem responder. Vamos lá, a Ana Júlia colocou. Para mim é uma redação. É uma redação, Isso, sim. Vamos lá. Sim, pois é o mesmo texto, porém resumido com palavras-chave, o aluno João. A Kimberly. Sim, pelo título, eu acho. Qual é o assunto principal do texto, né? Do que está falando aí, né? Vamos ver se eles conseguem pegar isso. Vamos lá, pessoal. Sim, pois o texto resumido mantém as palavras-chave do texto original.
Vamos ver aqui o Igor. Sim, porque o resumo traz as principais informações. Mas quais são? Mas ainda Conta não pra falaram, gente. né? Conta pra O gente. aluno premiado vai ser aquele que mandar a resposta do assunto principal que ele conseguiu captar pelo resumo. Vamos ver aí se alguém consegue. Sempre consegue. Vamos lá. Eu acho que já veio já, Luísa. hein? Sim, fala sobre mercado editorial brasileiro, O aluna mercado Luísa. editorial é um assunto, mas ele não é o assunto principal, né? O mercado editorial, ele está envolvido no assunto principal. Vamos ver se alguém conseguiu captar aí. Vamos lá, o aluno Evandro. Sim, pois é o mesmo texto, mas com poucas palavras. Vamos lá, a gente quer saber o assunto principal agora, pessoal. O mercado editorial está envolvido. O mercado editorial demanda algum tempo, ou seja, exige algum tempo uma coleção que complete e também ordene a multiplicidade de vertentes do estudo da linguagem. Então, olha só, qual será o assunto principal? Lançamento de uma coleção, pode ser, mas ainda tem um assunto principal. Vamos ver, enquanto eles estão pensando aí, né, já que eles estão com certa dificuldade, mas aí eles vão conseguir pegar a resposta e com certeza mandar para a gente. Vamos lá. Nós temos aí na tela, agora para vocês, uma tabela que eu preparei para que vocês verificassem o seguinte. Quando estamos fazendo o resumo, invariavelmente a gente tem que fazer referência sobre o que a gente está falando. Então, lembra de ontem que a gente estava falando do resumo do artigo do Leonardo Boff, e aí uma das técnicas, né, da forma de compor o resumo era fazer referência ao autor ou à obra, né, para que as pessoas percebam de onde você está fazendo esse resumo. Porque o resumo ele não é uma produção sua, o resumo é uma retextualização, né, você está fazendo um novo texto em cima de um texto já existente. Bom, se estamos fazendo isso, teremos que fazer referência a de onde veio esse resumo, né, de onde veio esse texto que você está retextualizando. E fazer referência requer elementos coesivos. O que são elementos coesivos? Aqueles elementos linguísticos que a gente usa para evitar repetições, para fazer uma harmonização do texto, né? Para que o texto seja articulado de forma a evitar repetições, ficar mais fluido e ter uma sequência lógica aí de assuntos até chegar à conclusão. Na tabela que eu fiz para colocar para vocês aí agora, que é a atividade 3, que está na tela, é o seguinte, eu selecionei algumas palavras que vocês precisam achar o significado, um sinônimo e um antônimo. Por quê? Porque quando você está fazendo coesão, é importante você ter esse domínio de saber qual é o significado dessa palavra e aí, sabendo o significado, qual outra palavra eu poderia usar para fazer referência. Se eu estiver afirmando ou até um antônimo se eu estiver querendo negar, né? Querendo falar alguma coisa que seja ao contrário. Muito bem, as palavras são grande, talento, divulgar e estudioso. Essa daí, eu acho que dá para dar para eles aí uns 1 minuto e meio, né? Para eles poderem fazer essas 4 palavras. A gente está sendo mais econômico no tempo por causa do tempo da nossa aula, tá, gente? Mas, ó, 1 minuto e meio dá para vocês acharem o significado, um sinônimo e um antônimo. Não precisa na resposta colocar de todas, coloca 2, coloca uma só e a gente vai pegando, conforme a variedade que vocês vão mandando, a gente vai fazendo a resposta aqui e já vai explicar por que isso tem importância na composição do resumo. 1 minuto e meio a gente volta.
Vamos lá, Mauro. Ó, o aluno Lucas colocou grande, aí ele colocou maior que o normal, expansivo, pequeno. A aluna Luísa, Muito legal. grande, algo maior que o normal, imenso, pequeno. Muito bom. Vamos lá aqui. A Ana Júlia colocou grande, tamanho enorme, pequeno. Tamanho enorme, pequeno, Marcelo. Cauã colocou enorme, pequeno. Ficaram no grande. E o divulgar, será que alguém mandou um divulgar aqui? A Pro Elivete, né, mandou aqui, ó, Isso. divulgar, tornar-se público, difundir, esconder, aí seria o oposto, né, o antônimo. Muito bom. Deixa eu ver se mais alguém mandou um divulgar aí, só pra gente equilibrar a coisa, Pro. Vamos lá. Porque tá todo mundo no grande aqui, né? É, sim. Muito legal. Então, a ideia, se tiver mais alguma resposta, pode me interromper. Tá. A ideia dessa tabela é exatamente essa, é você ter um repertório de, primeiro, com o significado da palavra, depois com o antônimo e sinônimo, para você fazer esse elemento coesivo, né? Para não repetir. É óbvio que eu coloquei a palavra grande, talento, divulgar e estudioso, mas poderia surgir palavras, nomes próprios, né? Como foi ontem, né? Você substitui por pronomes, ou você faz elipse. Então, assim, trabalhar com esses elementos linguísticos que fazem a coesão para evitar que o texto fique repetitivo, né? Para que o texto fique um todo harmonioso, fluido, né? Para que a leitura seja mais agradável. Muito bem. A sugestão de resposta, então eu vou pôr na tela aí, ó, já que muita gente respondeu. Grande, intensidade, algo acima do normal. Então, a maioria respondeu isso mesmo, né? Acima do normal foi o que eu mais ouvi. Sinônimo de grande, desculpe. Fabuloso, esplêndido, grandioso. Antônimo, pequeno, minúsculo, acanhado. Divulgar, tornar público, ou tornar-se público ou notório. O sinônimo, alastrar, difundir, disseminar. O antônimo, esconder, segredar, suprimir, silenciar e omitir. Então, está produzindo o seu texto, você tem essas palavras, ou palavras semelhantes a essa, você procura os sinônimos e na hora de você se referir novamente a essa palavra, você use a outra, que é sinônimo, e a pessoa vai entender que você ainda continua no mesmo processo de informação. É importante no resumo, exatamente porque você vai fazer toda hora referência ao assunto, ao autor, à condição que ele fez, então você tem que usar aí uma pluralidade de palavras para que o seu texto fique mais coeso. Muito legal. Olha só, eu vou propor para vocês uma atividade que vocês vão fazer, obviamente, aí, né, na escola, na casa de vocês, entregar para o professor, para a professora, para que ele possa avaliar aí, a sua capacidade de resumir. A produção textual que a gente vai pedir para vocês é que você faça um resumo de um filme assistido ou um livro lido, né? Então, quem gosta de ler muito, faça um resumo do seu livro. Quem gosta de assistir aos filmes, às séries, né? Coloca aí o resumo do seu filme, a sua série, para entregar para o seu professor ou sua professora. Então, aí, assim como está no caderno Aprender Sempre, né? Aquele espaço dizendo minha produção textual, resumo. Então, você vai fazer ali, indicando o livro, o autor, qual é a proposta dele, né, que ele está apresentando, como que ele inicia, né, a abertura do livro, como que ele cria todo aquele clímax, quais são os personagens principais, e ao final, né, concluindo com a ideia que o autor quis passar. Lembrando que o resumo não é a resenha, então você vai ter que evitar as suas opiniões, né, as suas manifestações críticas, tá? Você vai simplesmente trazer a história para que as pessoas, ao ler o seu texto resumido, consigam entender do que se trata aquele livro. Se for um filme, a mesma coisa. Nessa aula, até é importante falar sobre isso, porque no começo, aí eu comecei fazendo um resumo do filme Escritores da Liberdade. E é muito comum a gente confundir, às vezes, o texto resumo com outros gêneros textuais, e que não é um problema, porque os gêneros eles ficam se conversando o tempo todo, e eles ficam se movimentando ali no nosso dia a dia, e a gente tem que aprender a se adaptar a eles, obviamente. O resumo ele é uma retextualização. E uma retextualização ela pode ser feita de diversos outros textos. Eles podem ser um texto científico, pode ser um texto literário, pode ser um texto, sei lá, instrutivo. Qualquer tipo de texto que você leia, você pode resumir as principais ideias e passar para o seu leitor. Obviamente que quando a gente está falando de filmes, a gente tem a tendência de lembrar do que, aquele resumo que vem nos filmes, que a gente chama. Vamos ver se a Pro tá boa. Sinopse. Hoje ela tá boa de memória. Ela não gosta que eu faça com ela, que ela fala, minha memória é ruim, eu esqueço as coisas. É a sinopse. Então, aquele texto inicial
que eu coloquei no chat, ele tem muita característica de sinopse, né? Que é aquele texto pequeno, curtinho, que a gente lê antes de decidir assistir ou não a um filme ou a uma série. Você está lá no Netflix, aí o título chama a sua atenção, né? Aí você fala, nossa, que legal o título, mas aí você vai o quê? Primeiro ler a sinopse. Porque às vezes a sinopse já mostra para você que não vai ser uma coisa legal. Mas às vezes a gente se surpreende, tá, gente? O nome é bem bobinho, a sinopse não conseguiu passar a ideia central da forma como você entende, mas a série ou filme te surpreende. Mas a sinopse é isso, é um resumo dos principais momentos, né, do filme ou da série. O autor ali da sinopse, ele tenta resumir. A diferença do texto resumo para a sinopse, de forma prática, seria o seguinte: o resumo é feito por alguém que é terceiro. Então, por exemplo, na escola, a gente faz muito resumo acadêmico, né? O resumo que o professor pede. O resumo vai ser você tentando retextualizar o texto de outro. A sinopse não. A sinopse é um texto retextualizado, mas pelo próprio autor, né? A própria equipe do filme, né? A própria cinematográfica. Então, ali são eles mesmos que produziram o filme, eles mesmos criam um texto resumido para poder chamar a sua atenção. Tá? Então, você vê que a gente falou de resenha já nessa sequência, que é o texto resumido, que procura trazer aí para fomentar na pessoa a vontade de ler, ou trazer pontos negativos sobre alguma leitura, sobre um filme, sobre uma obra. A gente viu agora o resumo, que é o texto, a síntese, né, de um texto produzido, e tem também a sinopse, que entrou nesse jogo, porque é um resuminho que vai falar sobre filmes e séries e que faz parte desse universo que a gente está vivendo hoje. Alguma coisa aí que alguém está citando, alguma coisa que a senhora Não, eu queria fazer falar? um comentário aqui, que é muito comum na escola, né? Às vezes os professores pedem aí a leitura de uma determinada obra, os alunos não leem e correm para o resumo, né? Achando que o resumo será suficiente. E as características das provas sobre textos literários têm mudado muito, né? Sim. Antes era quem é o personagem, onde aconteceu, e não. Hoje, se você não ler a obra por completo, você não entende como a história foi desencadeando. Exatamente. Né? As características psicológicas das personagens, por que elas agiram daquela forma. Então, o resumo não te traz essa construção, traz só o básico. Você tem que fazer a leitura para você complementar isso aí na sua mente, visualizar toda a história, e aí sim você consegue desenvolver bem o que uma prova boa, né? Sim. Solicita. Não vai ser mais isso, né? Quem é o personagem? Onde aconteceu? Qual foi o ano? Né? Antigamente era aquelas alternativinhas, Machado de Assis, qual é o nome dele, onde ele nasceu, aquela coisa toda, né? Que era uma análise mais superficial da obra. Hoje não, hoje se faz uma análise complexa. E aí o que a Pro falou é um apontamento maravilhoso, porque às vezes o autor do resumo, como a gente falou na aula de ontem, é subjetiva a opinião, a posição dele, que o que ele achou importante colocar no resumo dele é da visão dele. De repente, a pergunta que vai cair no vestibular não estava citada naquele resumo. Né? Por exemplo, se a gente for observar o Machado, né, que ele retrata muito a sociedade do Rio daquela época. Sim. Então, se você ler o resumo, não vai estar especificado ali como que era aquela sociedade da época, como que ela agia. Então, de novo, você tem que fazer a leitura completa, que aí você vai observando. Né? Então, no centro urbano, como essa sociedade agia, no rural. Sim. Então, o resumo não te traz isso. Por isso, reforçando, é importante fazer a leitura completa da obra. Do texto original. Né? Às vezes o resumo é bom no sentido que ele faz com que a gente queira, né? Antecipa, né? A leitura completa. Essa mas é a ideia. Ele não vai ser suficiente. Muito bem, Pro. Ó, na tela agora para vocês um sistema de autoavaliação. A gente colocou um passo a passo aí para você fazer a autoavaliação após a produção do texto. Então, primeiro você vai analisar, o texto está adequado ao seu destinatário? A pessoa que vai ler, a linguagem está correta? 2, o texto transmite a imagem que você compreendeu do filme ou do livro? Então, perceba se você não se desviou ali. 3, todas as informações que o autor do filme ou do livro em relação à posição dele e aos seus argumentos coloca como sendo as mais relevantes estão expressas no seu resumo? 4. No início do resumo, há uma indicação evidente do título e do autor do filme do livro resumido? A gente falou sobre isso. 5. Fica evidente de quem são as ideias resumidas, mencionando-se o seu autor de formas diferentes? 6. O resumo pode ser compreendido em si, mesmo por um leitor que não conhece o filme? 7. Não há problemas de pontuação, frases incompletas, erros gramaticais, ortográficos, entre outros? Então, esses são pontos que você tem que analisar para fazer a autoavaliação. Muito bem, chegamos ao final da aula. Vimos hoje características, finalidades e objetivos do gênero resumo, elementos de textualidade, coesão referencial através de sinonímia e antonímia, estrutura composicional do resumo, produção de texto, resumo e autoavaliação.
Muito obrigado a vocês. A gente tem um recadinho do chip para os alunos, que a Isso. professora Elaine vai passar. Não esqueçam, pessoal, de acessar o site, tá? Para confirmarem que vocês querem receber o chip para ter acesso às aulas, aos projetos. Então, acessem o site, confirmem para que vocês possam receber, tá bom? Muito obrigada, bom final de semana e avaliem a nossa aula. Obrigado a todos e até mais.